Eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Essa é uma frase de Rubem Alves respondendo à pergunta de um aluno de como ele tinha chegado onde ele estava naquele momento. A verdade é que a vida da gente também, se você fizer uma retrospectiva, você vai entender que você está onde está porque muito, pelo menos, daquilo que você planejou deu errado. Você planejou fazer tal faculdade e de repente, quando você viu, você era formado em outra. Você planejou morar em tal local e de repente é outro. Você planejou casar com tal pessoa e de repente é outro. Você planejou filhos ou não e de repente a história é diferente. E a vida é assim, ela tem essas sazonalidades nos planejamentos, onde muito do que a gente planeja não dá certo, onde muito daquilo que a gente almeja, que a gente cria e traça uma rota, quando a gente vê, a gente está em outro caminho. Agora, o que a gente vai fazer com o que nos aconteceu? Agora, entendendo onde você está, quem você é, entendendo quem eu sou, onde eu estou, é o que a gente vai fazer dessa vida não planejada. Parar e reclamar do que tudo que aconteceu, do porque a vida foi injusta comigo, de que com todo mundo acontece em coisas boas e só comigo que dá tudo errado, não vai adiantar porcaria nenhuma. Agora, entender como que eu cheguei, entender que muito disso foi fruto também das minhas escolhas e olhar para frente, planejar um futuro melhor e lutar por isso, isso sim, existe uma grande possibilidade de fazer com que a tua história e com que a minha história ela tenha um final feliz. Entender que existe um Deus também que está ao lado e que quer o melhor pra gente, também é excelente. Até porque pode ser que muito daquilo que você planejou, ele é inferior àquilo que você tem hoje. A vida pode ter te dado coisas muito melhores do que aquilo que você tinha traçado lá atrás. E talvez o ponto de partida seja esse. Olhar para aquilo que a gente tem, para aquilo que nos foi dado, para aquilo que foi nos colocado como bênção na nossa vida e agradecer muito mais por isso. Parar de olhar para aquilo que a gente não tem. Parar de olhar para aquilo que a gente não conquistou. Parar de olhar para aquelas pessoas que hoje não estão conosco porque decidiram não estar, porque decidiram trilhar outro caminho. Então olhar um pouquinho mais para aquelas que permanecem ao nosso lado, foram fiéis, leais, estão conosco nos bons e nos maus momentos. Quando a gente começar a agradecer por aquilo que a gente tem, aquilo que a gente não tem, vai se tornar numa dimensão tão menor, tão insignificante, que não vai mais machucar nosso coração, que não vai mais tomar tempo da nossa vida, que não vai mais nos deixar ansiosos. Agora, quando a gente começa a agradecer, parece que a gente conquistou o mundo, porque quando a gente dá atenção aos detalhes e às bênçãos que Deus nos dá, por menor que sejam, elas se tornam tão grandes e nos fazem felizes de verdade.